Está com dificuldade de saber quanto ganharia se investisse em títulos públicos na Bodiva? Neste vídeo aprenda como calcular o lucro de investimentos em títulos públicos na Bodiva. Segue connosco para saber mais. Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, eu gostava de pedir-lhe que inscreva-se ao nosso canal, deixe um gosto aqui neste vídeo e ative o sininho das notificações para estar por dentro de todos os conteúdos que postarmos aqui no nosso canal. Nós hoje vamos falar sobre como calcular o lucro dos nossos investimentos em títulos públicos na Bodiva, porque muitas são as pessoas que insistentemente estão sempre perguntando, não é? Se eu investisse 100 mil kwanzas na Bodiva, quanto de lucro este investimento me geraria se eu investisse 200 mil, 90 mil, enfim, não é? Então este vídeo vai servir especificamente para isto, para sabermos como calcularmos os nossos lucros, não é? Nos investimentos em títulos públicos na Bodiva da maneira mais correta. Então, como calcular o lucro de um título na Bodiva? Bem, é importante primeiro referir, não é, que os títulos, quer sejam obrigações ou bilhetes do Tesouro, eles podem apresentar modalidades completamente diferentes. Os títulos podem ser OTNRs ou os pré-fixados, eles podem ser os indexados ou as OTTX e eles podem ser também os pós-fixados. E cada uma destas modalidades exigem um cálculo totalmente diferente. Mas no vídeo de hoje nós vamos apenas nos focar nas modalidades, não é, que são mais comuns na Bodiva. E estas modalidades são as OTNRs ou os pré-fixados e as OTTX ou os títulos indexados. Então, como calcular o lucro de uma OTNR ou um título prefixado na Bodiva? É importante relembrar que as OTNRs ou os títulos prefixados são aqueles títulos na qual a taxa de juros é acordada na data de compra e elas são inalteráveis durante a data de vencimento. E para calcularmos esta modalidade de título, utilizamos uma fórmula bastante simples, que é utilizamos o preço de compra do título vezes 1 mais a taxa de juros elevado à data de maturidade. Imagine, por exemplo, um título com uma taxa de juros ou de cupom de 15%, uma maturidade de 3 anos e que foi comprado a 100 mil kwanzas. Qual seria o meu lucro, não é, se eu segurasse este título até a sua data de vencimento? É simples o cálculo, não é? Eu faria 100 mil kwanzas, o valor de compra do título, vezes 1 mais 0,15, que é a taxa de juros, não é? Eu passei ela apenas em um número decimal, elevado a 3. Ou seja, investindo 100 mil kwanzas durante 3 anos com uma taxa de cupom de 15%, eu teria um resultado final de 152.300 kwanzas. Mais 52.300 kwanzas somados aos 100 mil kwanzas que eu investi inicialmente. Isso sem deduzir o IAC, o Imposto de Aplicação de Capital, não é? E sem contar com o que poderia vir a ser o seu lucro se você reinvestisse, não é? Durante a data de maturidade, todos os cupons que você estivesse a receber. Isso significa que possivelmente você poderia vir a ganhar mais se você reinvestisse todos os cupons que estivesse a receber. Passando agora para a fórmula de cálculo dos títulos indexados, não é? A fórmula passa a ser um bocado diferente, porque os títulos indexados são aqueles cujos as taxas de juros são acordadas na data de compra, mas elas estão indexadas a uma taxa cambial e geralmente esta taxa é do kwanza face ao dólar, o que significa, não é? Como a taxa está indexada ao dólar, quando o dólar cair ou subir, esta variação vai ser ajustada então na taxa de juros ou de cupom que será paga ao investidor. No mesmo exemplo dado anteriormente, imagine que a variação do dólar seja de 1% face ao kwanza. É mesmo uma imaginação, porque raramente isto acontece no cenário real. Para fazer, portanto, o cálculo do lucro de um título indexado, nós vamos fazer da seguinte forma: 100 mil kwanzas, não é, que é o seu valor de compra,
compra do título, no caso, não é? Vezes 1 mais 0,15, que é mais uma vez correspondente à taxa de juros, só está em número decimal, vezes 0,1, que corresponde à variação do dólar, não é? Que mais uma vez também está em número decimal, elevado a 3, que é a data de maturidade. Portanto, isto me dará um resultado de 1.500.000 kwanzas, que seria então o lucro ao investir durante 3 anos num título comprado a 100.000 kwanzas, com uma variação cambial de 1%, não é? E com uma taxa de cupom de 15%. Mas para que tenhamos uma rentabilidade mais adequada, correta sobre o nosso investimento em títulos, nós temos de utilizar outros indicadores para que possam nos auxiliar então nesta percepção. E estes indicadores são o TIR, não é? A taxa interna de retorno, o rendimento corrente, designado pela sigla RC, e a taxa de rentabilidade dos juros face à taxa de inflação. Começando pelo TIR. O TIR é a taxa interna de retorno, não é? Ela mede qual é o retorno que o investidor terá ou teve sobre o capital investido. Ela é calculada dividindo o lucro do título, não é, sobre o preço do respectivo título. Por exemplo, no exemplo número 1 que nós demos, não é, ligado ao cálculo do lucro de um título prefixado ou OTNR, não é? Nós tivemos um lucro obtido de 52.300 kwanzas. Vamos então dividir estes 52.300 kwanzas sobre 100.000 kwanzas, que é o valor de compra do título. Isto nos vai dar uma taxa TIR, ou uma taxa interna de retorno, de 52,3%. Este é o nosso retorno obtido sobre o capital investido. E já no segundo exemplo, onde fizemos o cálculo de um título indexado, tivemos um lucro obtido de 1.400.000, que vamos agora dividir, não é, sobre 100.000 kwanzas, que é o valor de compra do título. Isto nos vai dar um TIR, ou uma taxa interna de rentabilidade, de 14%. Se reparar, no exemplo número 1, nós temos uma taxa interna de retorno ou um TIR inferior que, por exemplo, o do segundo exemplo, que é de 14%. Mas em termos de valores, nós conseguimos arrecadar mais no segundo exemplo, onde tivemos um TIR de 14%, que onde tivemos um TIR de 52,3%. Só para dizer que a incidência da taxa TIR, não é, da taxa de retorno, ela depende muito da base do capital aportado. O segundo indicador que devemos utilizar para nos auxiliar, não é, na percepção da rentabilidade dos nossos títulos é o RC, ou o rendimento corrente do título. Esta taxa mede a taxa de retorno, não é, efetiva do respectivo título, quanto um título, não é, tem a capacidade de gerar face, por exemplo, ao valor que nós vamos aqui investir. E o rendimento corrente é calculado da seguinte forma: nós dividimos a taxa de cupom sobre o preço de compra do título. No caso do exemplo 1 e o 2, não é? Como a taxa de cupom para os dois casos foi de 15%, o valor de compra dos títulos foram também de 100.000 kwanzas, ambos, não é? Nós vamos ter então um rendimento corrente de 1,5% para os dois exemplos. O terceiro indicador que nós devemos olhar é o rendimento dos juros face à nossa taxa de inflação. Este rendimento mede o quanto a nossa taxa de cupom desempenha face à nossa taxa de inflação. Nós já explicamos aqui no canal, não é, quando os juros são mais altos ou mais positivos que a nossa taxa de inflação, os nossos
investimentos são mais lucrativos. E quando são menos negativos, os nossos investimentos passam a ser também mais lucrativos. Ao passo que, quando os nossos juros são inferiores à nossa taxa de inflação, os nossos rendimentos, não é, ao investirmos neste título, passa a ser muito, mas muito pouco lucrativo. Este indicador é calculado dividindo a taxa de juros ou de cupom do título, não é, dividido pela taxa de inflação. E no caso dos exemplos que nós demos aqui, quer seja no exemplo 1 ou o exemplo 2, como a taxa de cupom e o valor de compra são os mesmos, nós teremos então uma taxa de rendimento dos juros face à nossa taxa de inflação de menos 0,10%. Uma taxa negativa, mas que está mais próxima de transformar-se numa taxa positiva. Portanto, eu diria que no caso aqui valeria a pena investirmos neste título com uma taxa de cupom de 15%, uma data de maturidade de 3 anos e um valor de compra de 100 mil kwanzas. Bem, malta, estes são os métodos mais adequados para que nós possamos então calcular os nossos lucros ao investirmos em títulos na Bodiva, quer sejam eles ou TNRs, ou prefixados, ou indexados, ou TTX. Se, portanto, restaram-lhe dúvidas, não é, relativamente ao conteúdo de hoje, deixa ficar abaixo nos comentários e não se esqueça de estar sempre a seguir o nosso canal. Se ainda não é inscrito, eu repito, a fazer o apelo, inscreva-se ao nosso canal, deixe um gosto aqui neste vídeo e ative o sininho, sem falar que compartilhe este vídeo com os seus amigos para que eles também possam dominar então os seus investimentos em títulos na Bodiva. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o modelo de duração de Macaulay, vamos falar também sobre convexidade em títulos, não é? Vamos falar também sobre gestão de carteiras em títulos de renda fixa, não é? Bem, o que eu lhe recomendo apenas é que mantenha-se ligado ao nosso canal, porque há ainda muitas, mas muitas novidades ligadas à Bodiva, especificamente no mercado de renda fixa. Malta, nós estamos juntos, é tudo e até o próximo vídeo.